Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade e nesse vídeo aqui eu quero ajudar você a entender como é que você vai fazer a verificação para sua tomada de decisão na contratação de um serviço contábil. O que você precisa analisar, quais são os pontos principais que você precisa ver na hora que você vai fazer a contratação de um serviço de contabilidade. Será que você deve levar em consideração somente a questão do preço? Essa questão do preço é uma coisa que atrai muitas pessoas. As pessoas querem pagar por um serviço de qualidade, porém por um preço baixo, ou, como se diz no mercado, um preço justo. Mas o que de fato é um preço justo? Por que de fato existe tanta diferença de preços no mercado contábil no que diz respeito à aplicação de um serviço que seria o mesmo serviço, como é conhecido como serviço de contabilidade? Por diversos fatores. Primeiro porque, na verdade, o serviço de contabilidade ele é muito amplo. E nem sempre aquilo que você pensa que está contratando é exatamente de fato aquilo que você vai receber. Outro fator também é que as empresas elas diferem muito dos custos que elas têm para atendimento ao mercado. Algumas empresas têm estruturas mais caras, outras empresas têm estruturas mais baratas, algumas empresas dispõem de profissionais mais preparados, outras dispõem de profissionais menos preparados. Algumas empresas contábeis utilizam, por exemplo, sistemas que permitem trabalhar com menos mão de obra. Outras empresas dependem mais da mão de obra para executar os mesmos serviços. Porém, alguns fatores você precisa analisar claramente para que você realmente não tenha problema na hora que você for contratar um serviço contábil. Primeira coisa que você precisa saber é o que de fato vai ser entregue para você. Porque algumas empresas, elas na verdade não entregam a contabilidade. O que é a contabilidade? A contabilidade é quando você recebe o livro diário, o livro razão, um balancete e também recebe um demonstrativo de resultado. Se você não receber esses documentos e receber somente um livro caixa, você não vai receber o que é conhecido como a contabilidade mesmo. E a contabilidade, esses livros que eu falei, mais o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial, é fundamental para que você possa ter alguns privilégios, como, por exemplo, distribuir os lucros acima do percentual que a legislação lhe permite com isenção de IR. Por exemplo, se você tem uma atividade comercial ou industrial, você não tiver a contabilidade, você não vai poder distribuir lucros superiores ao valor de 8% sobre a sua receita, menos os impostos que você tem a pagar. Quando você joga todos os impostos incidentes ali, vamos imaginar, por exemplo, que seja um simples nacional. Então você pegou lá, por exemplo, a sua receita bruta, deduziu 6% que é o imposto que você vai pagar, quanto é que vai te sobrar para você poder distribuir de lucro? Se você só pode distribuir 8% menos os impostos. Praticamente você não vai conseguir distribuir lucro. Então é importante que você avalie se de fato você vai receber a contabilidade, porque se a empresa for te entregar somente livro caixa, você não poderia fazer essa distribuição acima desses 8% no caso da empresa comercial. Na empresa prestadora de serviço, esse percentual é de 32%. Só que lembre-se que a prestadora de serviço também tem outros impostos que devem ser levados em consideração. Agora, por que algumas empresas fazem o livro caixa ao invés de fazer a contabilidade? Porque é mais fácil fazer o livro caixa. É claro que eu particularmente não acho que seja mais fácil, mas a grande maioria acaba achando que é mais fácil e faz somente os lançamentos do livro caixa. Por outro lado, você vai sair em prejuízo do ponto de vista fiscal e tributário, além do que a contabilidade é exigida pelo novo Código Civil, que na verdade já não é mais novo, mas na verdade ele é exigido, por exemplo, se acaso você tiver algum tipo de problema com credores, se você passar por um processo falimentar, se você passar por algumas situações aonde se faz necessária a apresentação dos balanços e também do demonstrativo de resultado. Outra coisa importante também é que, se você não tem balanço demonstrativo de resultado e porventura você for participar de uma licitação pública, você não está dispensado da apresentação desses documentos. Portanto, contrate um serviço contábil que contemple a contabilidade completa. Balanço, demonstrativo de resultado, livro diário e o livro razão. Aí você já vai ter o primeiro critério avaliado. Segundo critério que você tem que avaliar, essa empresa fornece um suporte de atendimento ao cliente? Como é que é esse suporte? Quem são as pessoas que vão prestar esse suporte? São pessoas realmente qualificadas?
São pessoas realmente preparadas para atender o cliente? Também, como é que é a forma de apresentação desse suporte? Por exemplo, esse suporte é feito através da internet, você tem acesso a um Skype para poder ter um acesso direto com a pessoa, você pode ligar para poder tirar suas dúvidas. Enfim, como é que é prestado esse suporte? É um suporte rápido? Se você tem alguma dúvida, a solução das suas dúvidas, elas são rápidas para serem tiradas, para que você realmente possa ficar satisfeito? Como é que você vai descobrir se a empresa lhe presta um suporte necessário? Você pode testar o suporte da empresa no momento que você está negociando. Mande algumas dúvidas para essa empresa e você vai descobrir, pela forma como essas dúvidas são sanadas antes da contratação do serviço, se realmente você pode contar com um suporte que realmente possa tangibilizar a entrega daquele serviço. E o terceiro ponto, qual é a experiência que aquela empresa tem no segmento prestado? Vamos imaginar, por exemplo, que você vai abrir uma empresa num segmento específico, tal como empresa de TI ou, de repente, uma empresa médica. Por que é importante que você tenha uma empresa contábil que te assessore, que tenha experiência nesse segmento? Porque, na verdade, isso faz total diferença. Quando você tem uma empresa que conhece aquele segmento que você vai ser atendido, com plena certeza, aquela empresa ela vai estar mais preparada para poder seguir a legislação específica daquele segmento, seguir os procedimentos específicos daquele segmento. Não é qualquer pessoa, por exemplo, hoje, que atende todo tipo de segmento. A nossa empresa contábil mesmo atua em vários segmentos, só que nós não atuamos em todos os segmentos. Muitas vezes nos chegam ali solicitações e propostas e nós simplesmente repassamos essa solicitação para um parceiro que atende especificamente aquele segmento de mercado. Por outro lado, naqueles segmentos que nós atuamos, nós realmente temos um conhecimento fundamental para atender bem o nosso cliente. Então nós temos uma expertise naquele segmento. Por quê? Já temos clientes naquele segmento, já temos experiência de ter atendido várias vezes outros clientes naquele segmento. Isso nos torna um diferencial que pode trazer mais segurança ao nosso cliente. Muitas vezes aquelas dúvidas que você tem, quando você vai para uma empresa que é preparada para aquele segmento, a empresa já tem aquelas dúvidas já prontas para te responder. Por exemplo, tem segmentos que eu já preparei, por exemplo, manuais que mostram o passo a passo de como que o cliente tem que agir mensalmente em relação à prestação de serviço. Eu sei que outros escritórios de contabilidade não têm um manual desse para esse segmento que eu atuo, mas de repente eles têm para um outro segmento, porque eles são especializados naquele segmento. E uma empresa séria, ela não vai fazer uma proposta se ela não tiver condições de atender especificamente à necessidade que você tem. Por isso é importante que você procure saber qual é a experiência que a empresa tem no segmento. E normalmente você vai descobrir isso já pelo site. Você descobre já pelo site, pelas informações que estão lá, pelos artigos que ela publica, artigos específicos sobre aquele segmento. Se ela tem algum vídeo publicado, por exemplo, que fala sobre aquela legislação, sobre aquela tributação, sobre os procedimentos daquele segmento, isso vai ajudar você a entender se realmente a empresa pode atender bem aquele segmento. Quando você for escolher o seu serviço contábil, procure avaliar fatores muito além do preço. Procure avaliar se realmente você está recebendo o que é de fato certo para ser recebido, que é a contabilidade completa. Procure avaliar qual é o suporte prestado, ao cliente. Procure avaliar qual é a experiência que essa empresa tem no seu segmento. Principalmente se você atuar num segmento que não é um segmento padrão, como por exemplo a atividade comercial ou atividade industrial pura e simples. Mesmo na atividade industrial tem muitas particularidades, mas vamos falar mais da atividade comercial. Então, ou seja, quando você vai para uma prestação de serviço, quando você vai para uma indústria mais elaborada, quando você vai para aspectos bem específicos que envolvem uma legislação mais apurada, que envolvem um procedimento mais apurado, quando você vai para profissões regulamentadas, é importante que a empresa tenha experiência de mercado. Precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, mande para nós. Nós temos o prazer em poder te ajudar. Grande abraço e até a próxima.